Hoje, a nossa historinha é muito conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre ela. E sabe o que é bom nisso? Que você vai me ajudar. Vai que eu esqueço alguma coisa, né? Então, para a gente começar, vamos decorar o nosso versículo? Vamos? Então vamos! Vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá, preste atenção, para nunca mais sair do coração. Vamos? Eu tô super animada hoje para a nossa historinha. Eu tô tão animada que eu nem arrumei a Bíblia. Agora sim, prontinho. Hoje, o nosso versículo está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6 e o versículo 8. Prontos? Posso? Então vou lá. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos ler junto agora? No 3, ó. 1, 2, 3. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Esse tá fácil decorar, né? Mas, mesmo assim, parabéns, você decorou o que a Bíblia ensinou. Guarde bem no seu coração e assim será um campeão. Parabéns! Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre quem nós vamos falar hoje? Sobre Noé. E o versículo falou que ele achou o quê? Graça diante do Senhor? Quer dizer que ele contava piada para o Senhor? É? Não, não é isso não. Quer dizer que Noé era um homem bom, um homem que andava no caminho do Senhor, que era fiel, que ia para a igreja e que obedecia. Bom, vocês vão entender sobre isso, que ele não fazia nada que aquela época fazia. Então, vamos logo para a nossa historinha? Que aí eu paro de falar e a gente aproveita a nossa historinha. Vamos? A nossa historinha começa lá no início. No início de tudo. Onde que é o início de tudo? Na criação do mundo. Muito bem. Quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo perfeito. Sim, não tinha dor, não tinha choro, não tinha cansaço igual a gente tem hoje, não tinha pecado, não tinha nada de ruim. Era tudo perfeito. Adão e Eva só tinham que obedecer o que Deus disse. Mas eles não obedeceram o que Deus disse. Eles comeram o fruto proibido. E por isso o pecado entrou no mundo. E aí é que entrou as dores, o medo, a tristeza, as coisas erradas. Sim, o desejo de ser melhor que o outro, de machucar o outro. Tudo isso é resultado do pecado. Mas tia, o que você quer dizer com isso? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar lá na época de Noé. Na época de Noé, as pessoas estavam com tanta maldade, tanto pecado, que nem queria mais saber de Deus. Para eles já era normal fazer tudo isso. Era normal roubar, fazer violência, bater, agredir, matar. Era normal fazer tudo que desagradava a Deus. Para eles era até legal. E isso, crianças, Deus estava vendo lá do céu. E quando Deus olhou, Ele não gostou nada disso. Nada mesmo.
Ele ficou triste e ao mesmo tempo muito bravo. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas é justiça também. Ele ama a gente, eu e você, mas ele não gosta quando a gente peca, quando a gente mente, quando a gente bate. Ele não gosta disso. Quando a gente esconde algo ruim das pessoas, quando a gente espalha fofoca, quando a gente provoca o amiguinho. Ele não gosta disso. E aquela época estava muito ruim, crianças. Muito ruim mesmo. Na Bíblia fala que a maldade estava se multiplicando. É algo que a gente nunca viu. Então, Deus, como Ele é justo, decidiu acabar com esse pecado. Mas a única forma de acabar com isso era acabando com as pessoas. Sim, Deus decidiu eliminar, matar, ferir a terra, os animais, os homens, as plantas, tudo. Deus iria destruir tudo. Mas lembra de uma coisa? Ele era justo. E o nosso versículo disse o quê? Que Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus decidiu destruir tudo, ele lembrou. Ele viu Noé. Noé era um homem justo, um homem reto, que servia a Deus e que não fazia nada dessas coisas erradas. Noé fazia apenas o que agradava a Deus. Foi exatamente por isso, crianças, porque Noé era bom, Noé era obediente a Deus, que Deus pediu para Noé construir uma arca, um barco muito grande, porque Deus iria exterminar, iria eliminar, iria matar tudo, porque o pecado estava muito grande. E Deus não quer que nós vivemos no pecado. Deus quer que nós vivemos de uma forma bonita, santos, que agrade a Deus. Mas tinha um problema, crianças. Noé não era construtor de arca. Não. Noé era lavrador. Sabe o que é isso? Noé plantava uvas e muitas outras coisas. E aí, como será que ele ia construir? Não sei, crianças. Mas quando Deus pediu para Noé construir uma arca, Noé aceitou. E Noé construiu a arca. Não de qualquer jeito. Deus deu para Noé todas as medidas. Tudo, do jeitinho que Noé tinha que fazer. Sabe quando você quer ganhar um presente? Você quer algo muito? E você fala assim para a mamãe ou para o papai. Ó, vou dar um exemplo mais fácil, tá? As meninas quando querem ganhar uma boneca. Mamãe, eu quero uma boneca igualzinha a mim. Ó, vou descrever eu. Tem que ser branca, do cabelo liso, grandão e de olhos claros. Ai, mas eu tenho uma amiga que ela é morena. Ela é negra, do cabelo cacheado, preto e é linda, de olhos escuros. E ela descreveu que ela queria essa boneca para a mãe dela. E a mãe dela comprou do jeitinho que ela queria. Ah, e os meninos? Que quer um carrinho vermelho, um amarelo, tem que ser um grande e um pequeno, com rodas grandes e pequenas. Ah, alguns querem até uma pista de carrinho que seja cinza. Isso, crianças, é descrever, dar todos os detalhes. E foi isso que Deus fez. Deus falou para Noé todos os detalhes, tudinho como Noé tinha que fazer. E Noé fez do jeitinho que Deus pediu. Cortou as madeiras. Deus falou até qual madeira tinha que ser. Que tinha que passar betume, o tamanho, tudo. Tudinho, crianças.
E vocês acham que foi rápido? Lembra? Quanto tempo demorou? Demorou, crianças, 120 anos para construir a Arca de Noé. Sim. E olha, como Deus tem tanto amor por nós, que demorou 120 anos, né? Durante esse tempo, Noé falava para as pessoas: parem de pecar, se arrependam, entregue seu coração a Deus, faça o que é certo e não o que é errado. Mas mesmo assim as pessoas, não queriam nem ouvir o que Noé estava dizendo. Triste, não é? Mas Noé não desistiu. Porque enquanto Noé falava isso, as pessoas riam, achavam engraçado. Ai, Noé, onde já se viu? Vai chover muito nessa terra? Não acredito, Noé. Olha aí, você quer ser o certinho? Ai, você tá sendo chato não fazendo isso. Sabiam, crianças, que muitas vezes nós que somos cristãos somos chamados de chatos? Só porque a gente não faz o que é errado? Porque a Bíblia fala que é errado, mas lá no mundo eles falam que é certo. Mas se a Bíblia diz que é errado, a gente não pode fazer porque é errado. Muito bem. E Noé, então, não desistiu. Ficou firme. E quando Deus pediu para ele fazer a arca, Deus deu todas as instruções, certo? Certo. E falou também que dentro da arca iria ter ele, a sua esposa, os filhos e as mulheres dos filhos. Então, as noras de Noé. Quantos filhos Noé tinha? Eu não lembro. Ah, isso! 3 filhos. Qual era o nome deles? Sem, Cã e Jafé. E todos eles eram casados. Então, se eram 3 filhos, iam ter 3 noras. Assim que é melhor, né? 3 noras. Isso dá quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ia ter 8 pessoas dentro da arca. Só eles? Não. Deus ia destruir tudo, certo? Mas Deus conservou, guardou um casal de cada bicho. 2 bichinhos. Uma fêmea e um macho de cada espécie. Então, tudo bem. Noé já sabia o que tinha que fazer. Noé construiu a arca, 120 anos construindo a arca. Construiu. E agora? Agora é hora de colocar os animais dentro da arca. Todos os animais, crianças. Todos os animais que existiam naquela época e que existe hoje, né? Foi dentro da arca. Todos eles. Então, tinha leão, tinha zebra, tinha hipopótamo, girafa, macaco, ovelha, elefante. Quem mais? Tinha jacaré, tinha pomba, tinha papagaio. Ai, tinha muitos animais, viu? Todos esses que vocês disseram tinha. E não esquece, tá? Que depois vai ter musiquinha sobre isso, aqui embaixo. Então, vai lá, depois. Agora, vamos continuar. Tinha todos eles. E Noé entrou com a sua família. E sabe uma coisa interessante, crianças? A Bíblia diz que não foi Noé que fechou a porta da arca. Quem foi, então? Foi Deus. Deus fechou a porta da arca. Porque Noé era uma pessoa muito boa. E quando começasse a chover, Noé ia sentir dó. Dó pelas pessoas que estavam lá, que iriam morrer. Mas Deus deu chance para eles se arrependerem.
mas eles não quiseram. Muito pelo contrário, eles riam e só faziam as coisas que desagradavam a Deus. Por isso, foi Deus que fechou a porta, porque Deus não queria que eles entrassem na arca. E agora? Noé está na arca, a família está na arca, os animais estão na arca. Falta o quê? Isso! Falta chover. Depois que eles entraram na arca, passou 7 dias e começou a chover. Choveu, choveu, choveu muito. Quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Isso mesmo. E é muita chuva, não é? 40 dias e 40 noites? Inundou tudo, crianças. Tudo, 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 tudo. Destruiu tudo. Mas Noé e os animais que estavam dentro da arca ficaram protegidos. Protegidos por Deus. E não aconteceu nada com eles. Tá, choveu 40 dias e 40 noites. Vamos esperar um pouquinho os 40 dias e 40 noites. Pronto, acabou os 40 dias e 40 noites de chuva. E agora? Tava tudo inundado ainda. Sabe, crianças, quanto tempo demorou para a terra absorver a água e não ter mais água na terra? Quanto? Uma semana? Não. Um mês? Não, mais. 40 dias? Não. Posso falar? Demorou 150 dias para a água abaixar. Deus soprou um vento sobre a terra. E aí parou de chover. E 150 dias depois, já não havia água sobre a terra. E como é que Noé ia saber que ele podia descer da arca? Ele e os animais. Noé soltou, depois de 40 dias, Noé soltou um pombo e um corvo. O corvo para ele se alimentar, e ele ia e voltava, ia e voltava. A pomba ele soltou para saber se ele já podia descer da arca. Porque a pomba, ela tem que ficar num lugar seco, que não esteja molhado. Então, se tivesse molhado, ela não ia ficar. E Noé iria saber que tinha muita água ainda. E Noé fez isso. O corvo voltou. E a pomba também voltou. Depois de 7 dias, Noé fez a mesma coisa. Soltou a pomba. E a pomba voltou com uma folhinha nova. Sabe do quê? De oliveira. Então quer dizer que a terra já estava dando árvores novinhas. Mas ainda não podia descer. Porque se a pomba voltou, ainda tinha água. E tem animais que não vivem na água, certo? Certo. Mais 7 dias, Noé soltou a pomba de novo. E dessa vez ela não voltou. Então, Noé ficou esperando. Esperando o quê? Esperando Deus dizer que ele podia sair. E foi isso que aconteceu. Deus disse para Noé: Noé, pode sair. Saiam todos. Você, sua mulher, seus filhos, suas noras e todos os animais. E Noé fez isso. Noé saiu. Ele, a família e todos os animais. E sabe, crianças, quando Noé saiu, Noé levantou um altar. Um altar para adorar, para oferecer sacrifício e para agradecer a Deus por ter salvado ele, a família e todos os animais. Todos. Um casal de cada animal. E aí,
Depois que Noé fez isso, Deus fez uma aliança com Noé. E nessa aliança, Deus prometeu. A aliança, crianças, é algo que não pode ser quebrado. Não deve ser quebrado. É uma promessa fiel. Muitas vezes nós, humanos, como nós somos falhos e erramos, nós quebramos nossa aliança, nossa promessa. Mas Deus nunca quebra o que Ele prometeu. E o que Deus prometeu para Noé? Deus prometeu para Noé que nunca mais iria destruir a terra com água do dilúvio. Nunca mais iria matar, iria destruir com águas. E Deus cumpriu essa promessa. Ele cumpre até hoje. Mas tia, tem enchente, algumas pessoas morrem. Mas não foi igual lá no dilúvio, que foi muita água e que todo mundo morreu. Muitas vezes as enchentes é nossa causa, porque nós não cuidamos direito. Entendido? Ai, mas como é que eu vou lembrar dessa promessa, tia? Deus, sabendo disso, colocou um arco de cores sobre o céu, nas nuvens. E quando Noé e todos nós vimos o arco, é para lembrar. Lembrar do quê? Lembrar do que Deus prometeu. E o que Deus prometeu? Deus prometeu que nunca mais iria destruir o ser humano, nem os animais, nem as plantas, com quê? Com água do dilúvio. Então, crianças, essa foi a nossa historinha. Muita gente acha que Deus não fez certo destruir aquelas pessoas com água, que Deus não é justo e nem misericordioso. Misericordioso quer dizer que Ele tem amor por nós, que Ele nos perdoa. Mas Deus foi sim misericordioso. Deus iria perdoar aquela gente, se eles quisessem realmente pedir perdão. Porque não adianta nada a gente só pedir perdão pela boca, se o nosso coração não se arrependeu do que fez, não ficou triste por ter machucado alguém. As pessoas daquela época, criança, ficavam felizes em fazer o mal, em desagradar a Deus. E lembra que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Então aquelas pessoas tiveram 120 anos para se arrepender antes do dilúvio. Mas mesmo assim elas não quiseram. Então a gente não pode falar que Deus não foi justo. Deus foi justo sim. Deus amou sim. E deu, muito tempo para eles se arrependerem. Por quê? Deus é amor. E Ele não gosta do pecado. Ele ama nós, seres humanos, mas Ele detesta, Ele aborrece o pecado. E crianças, essa foi a nossa historinha. Eu quero agradecer vocês porque vocês me ajudaram a lembrar sobre a nossa história. Vamos fazer uma oração então para encerrar? Então vamos, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa historinha. Obrigado porque Noé confiou no Senhor. Ele foi obediente. E ele acreditou no Senhor. Mesmo quando todo mundo ria dele. Me ajude a confiar no Senhor, igual Noé.
mesmo que todo mundo dê risada de mim. Que todo mundo diga que eu estou louco. Mas eu prometo que se foi o Senhor quem mandou eu fazer, eu vou fazer. Pois eu quero ser fiel e obediente ao Senhor. Me ajuda a ficar firme e a ser obediente. Em nome de Jesus, amém! Então, crianças, essa foi a nossa historinha. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E não esquece, tá? Aqui embaixo vai ter as musiquinhas sobre a nossa aula. As músicas ajudam a gente a lembrar tudo que aconteceu na historinha. Então, ó, um beijo bem grandão e até o próximo vídeo. Tchau!